Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje tá aqui. Boa noite, bem-vindos. Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 e o ano tá passando e o ano tá voando. E vamos para uma live, mais uma live. Gente, eu acho que eu já vou fazer uma conta aqui. Tem mais de 30 lives na sequência. Deixa eu ver quem chegou aqui primeiro. Maria Fátima, bem-vinda. Vamos convidar as pessoas, deixa eu botar logo meu tema. Hoje a live ela vai ser rápida, objetiva. É sempre objetiva, né? Mas ela vai ser um pouquinho mais curtinha, porque daqui a pouquinho tem um aulão. Então, como tem aulão, então vamos ver, segunda opinião. Segunda opinião. Deixa eu ver se tá certinho. Certinho. Fixar. Bora lá, vou aproveitar para convidar aqui as pessoas e a gente vai chegando. E é um tema muito interessante, segundo a opinião. É bom a gente entender um pouquinho. Eu percebo também que existem muitas pessoas que têm vergonha, sabia? De pedir uma segunda opinião. Então, vou dar muito meu olhar como médica e como paciente, ok? Então, vou dar meu olhar como médica e como paciente. Eu sempre procuro ter um olhar de paciente. Eu acho que esse é um grande diferencial. Eu acho, né? Meu. Eu sempre me coloco no lugar do outro. Eu acho isso muito interessante. E de alguma forma eu sou meio paciente. Ou eu tenho alguém muito próximo que é paciente, né? Que precisa de serviço de saúde. Então, muito me identifico com isso, o quanto que eu tenho empatia ou não pelo profissional que está me atendendo. E isso vale não só para médico, mas quando eu vou no dentista, quando eu escolho um fisioterapeuta, quando eu vou na minha ginecologista, quando eu vou no dermato, não interessa a especialidade. Então, sempre que a gente vai no profissional, eu sempre me coloco ali. Eu sou paciente, então quando eu tô do lado de cada cadeira, eu imagino como é que a pessoa tá ali, né? O que ela espera, como é que eu gostaria de receber uma notícia, por exemplo, se essa notícia não é tão boa, e como é que eu gostaria de receber uma notícia ruim, a proposta de um tratamento, as alternativas que a gente tem. Então, eu sempre me coloco desse lado. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que isso vale também para outras profissões, qualquer uma. Se você lida com gente, você imaginar como você gostaria de ser cuidado, de ser tratado, eu acho que dá uma paz na vida, né? Você vai fazer uma compra numa loja e você não é bem cuidado. Imagine se você ali tá como vendedora. Imagine você quando você tá com cliente. Você é cliente em algum momento, né? Como é que você gostaria que te atendesse? Então, acho que o princípio é mais ou menos esse. Antes aqui, gente, deixa eu tentar fazer uma operação antes da gente começar a entrar no tema propriamente dito. Deixa eu ver se eu consigo sem sair da live. Deus. Voltei, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me digam aí que eu fiz uma operação aqui para poder entrar no modo avião e ninguém me interromper, a live não ser interrompida. Me dá um okzinho. Quem tá aqui, Edinha, diz se tá me ouvindo bem, pra gente começar esse tema segunda opinião. Eu acho que segunda opinião muito interessante. Quando é que a gente pede normalmente? Me dê um ok, gente. Estão me dando oizinho aqui, não sei se eu erro. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Tô meio traumatizada com isso de eu ficar muda aqui. Dá um ok se vocês estão me escutando. Diz sim, tudo bem, dá um joia aí, vocês estão devagar, viu? Então, bora lá. Quais são as situações mais comuns da gente pedir uma segunda opinião? Acho que o primeiro momento da segunda opinião é no diagnóstico de uma doença, né? Então, teve um diagnóstico, ali ficou aquela dúvida, e aí você fala, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Para glaucoma, especialmente, que é nosso tema aqui central, às vezes o paciente, o mais comum, é ir no consultório sem nenhuma queixa. Nenhuma, zero queixa, tá? Nada. E aí, de repente, vai fazer ali a consultinha básica de óculos, às vezes nem com queixa visual. Ele acha até que tá bem. Tipo, só vim pra ter certeza, já usei um óculos há um tempo atrás, né? Tá ali, tranquilo e calmo. Nenhum sintoma. E, de repente, ele fala, olha, você pode estar com glaucoma, vamos precisar investigar um pouquinho mais. Ali já é o primeiro baque, né? Normalmente faz uns exames para poder investigar e vamos supor que fechou esse diagnóstico. Fechou o diagnóstico, e agora? O que fazer? Aí, às vezes, rola aquela dúvida. Se tiver essa dúvida, é muito importante
pedir logo sua segunda opinião, tá bom? Gente, eu tô insegura aqui se vocês estão me informando, sabia? Tô sem saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me escutando? Tô com medo aqui. Dá um oizinho aqui pra mim, me respondam se vocês estão me ouvindo. Tô sem saber agora, viu? Será, gente, que não estão me vendo? Ué, tá dizendo aqui que tá indo. Bora lá. Vocês me derem uma... Vou escrever aqui, ó. Peraí. Não sei por que eu tô achando... Eu acho que não deu. E aí, gente? E agora? Voltou? Não voltou? Vou falando aqui, né? Tô com medo de vocês não estarem me ouvindo. Não sei por que eu tô com esse sentimento. Bora lá. Estão me ouvindo? Dá um ok pra mim. Vou seguir. Então, teve o diagnóstico e tá na dúvida. Muito importante. O ideal é que esse primeiro profissional que você... Ai, graças a Deus. Ela sabia que tinha alguma coisa errada? Obrigada. Pronto, agora podemos ir, né? Eu sabia que tava falhando alguma coisa. Tava faltando alguma coisa que não deu certo isso de botar em modo avião, não. Agora torcer pra não nada acontecer de estranho no decorrer da live. Vocês me avisem aqui, por favor, dão um ok. Eu acho que vocês não estavam nem conseguindo mandar mensagem, né? De que tava mudo. Então, eu tava falando da segunda opinião. Então, primeira possibilidade de segunda opinião é na hora do diagnóstico. Que pode ser o diagnóstico de glaucoma, às vezes diagnóstico de outra doença oftalmológica, às vezes até a necessidade de óculos. É muito comum quando, por exemplo, uma criança que não tem muita queixa e vai no médico oftalmologista, de repente, já de cara, assim, de primeiro, um grau relativamente alto, os pais ficam, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Ele enxerga tão bem, ele faz tudo, será que tem essa dificuldade? Pede uma segunda opinião. No caso de glaucoma, teve o diagnóstico, né? Ai, não sabe, será que é isso? Não tô sentindo nada, vou usar esse colírio. O que deu nesse exame? Dá aquela insegurança, segunda opinião. Muito importante na segunda opinião que você escolha um profissional que tenha afinidade com aquela doença que disseram que você tem. Então, por exemplo, se você teve um diagnóstico de glaucoma, que seja um profissional que trate glaucoma, que lide com glaucoma, que tenha experiência em glaucoma, porque você vai precisar escolher um profissional igual ou melhor do que o seu. Muito importante da segunda opinião é você não pedir segunda opinião simplesmente porque você quer ouvir outra coisa. É muito comum as pessoas ficarem rodando o médico até ouvir o que elas querem, né? Então, se ela quer ouvir que não tem glaucoma, elas vão peregrinando por vários profissionais até ouvir o que ela deseja ouvir, que é tipo, não, você não tem essa doença. Então, muito cuidado com isso. Então, segunda opinião, ela deve ser dada por um profissional que você faça uma pesquisa, você veja que tem especialidade, que tem experiência, e aí você vai naquele. O ideal é que esse primeiro seu você também tenha escolhido. Então, o ideal é que a gente escolha quem a gente quer que cuide da gente, e não que a gente caia de paraquedas. Eu sei que isso não é a realidade de muitos, de poder escolher, mas o ideal é que você tente escolher. Se você tem convênio, que você tente escolher dentro daquelas possibilidades que você tem do convênio, você se informa quem são os profissionais, as opções que você tem, e você escolhe aquele profissional, certo? Pronto, para quem é SUS já não dá para escolher tanto, mas às vezes você pode escolher um serviço que você sabe que é de referência, você sabe que naquele serviço é um bom serviço, que tem boas referências, são pessoas que são corretas, né, que tem um bom histórico, massa, e vale uma segunda opinião, até a primeira opinião nesse local. O que eu vejo muito? A pessoa vai no profissional, não gosta do profissional, achou que o atendimento é ruim, achou que o equipamento é ruim, achou que ele não ouviu, e mesmo assim, gente, a pessoa opera com aquela pessoa. Não sei, não. Vocês não têm valor, não dão valor à própria vida, né? E não é por falta de opção, entendeu? Então, assim, eu acho importante uma segunda opinião. Se você não sentiu segurança, às vezes, naquele dia, ficou inseguro, mesmo que seja assim, esse é top, tipo, foi lá comigo. Pô, não sentia
Vai que naquele dia não houve aquela afinidade e ficou inseguro. Ficou inseguro, pede a segunda opinião, ok? E tudo bem. E vamos seguindo. Primeira possibilidade. Depois eu vou dizer o que fazer, né? Quando as opiniões são diferentes. Outra possibilidade, segunda opinião, ok, tive um diagnóstico de uma doença crônica, é diferente de uma doença aguda, não é uma coisa rápida. Tá com a pneumonia, tá com a conjuntivite, tá com um TESOL, é um evento agudo. Teve um trauma, arranhou uma córnea, caiu uma coisa no olho, é um evento agudo, você normalmente não pede segunda opinião naquele momento, a não ser que na evolução daquela doença o negócio não tá indo bem, né? O tratamento não tá funcionando, às vezes você quer ter um outro olhar. E aí você procura. Mas nas doenças agudas é menos comum. Então, nas doenças crônicas, ou seja, doenças que você tem um diagnóstico que vai te acompanhar, ou seja, você vai precisar estar usando medicamento no decorrer da vida, teoricamente, às vezes é importante ouvir a segunda opinião. Pronto, tá no seu tratamento e em algum momento desse segmento, as coisas começam a não andar bem, ou você começa a não gostar muito desse segmento. Perdeu a confiança, ouviu outras coisas, conversou com pessoas que também têm a doença, estão fazendo coisas diferentes do que estão te oferecendo. E você gera aquela duvidazinha, poxa, queria ver outra pessoa, será que tem outra coisa diferente do que esse profissional está me oferecendo? Tô aqui meio inseguro, segunda opinião. No decorrer desse processo também pode acontecer o tratamento começa a não funcionar. Você começa a não gostar do resultado, né? Ou tá tendo muito efeito colateral da medicação e não tá entendendo. Sua comunicação com o profissional que te acompanha não tá bacana. Lembrar que doença crônica exige um segmento, um acompanhamento. E o ideal é que ele seja feito por um único profissional. Mas no decorrer do processo a gente pode mudar de profissional. O ideal é que a gente não fique mudando toda hora, porque senão cada um deles começa sempre do zero. Então é ruim. É importante estabelecer esse relacionamento, porque o médico que já te conhece vai perceber pequenas variações do seu exame mais precocemente. Mas a gente pode também, no meio do caminho, mudar de opinião e querer uma segunda opinião e outro olhar. Os momentos mais cruciais são quando há uma mudança de tratamento com a indicação de coisas diferentes. Por exemplo, você saiu de uma estratégia colírio para uma estratégia laser. Você saiu de uma estratégia laser para um procedimento cirúrgico. Já mudou totalmente o enfoque. Então, normalmente, quando envolve procedimento, ou laser, ou cirurgia, aí o negócio já são os momentos mais comuns de se pedir uma segunda opinião. Ou quando a pessoa percebe que a visão está caindo. Essa segunda opinião, ela pode ter iniciativa própria do paciente, ou seja, poxa, eu tô aqui percebendo que não tô gostando. E ele vai por conta própria e pede essa segunda opinião. Mas essa segunda opinião, ela também pode ser solicitada pelo próprio médico que está acompanhando. Eu peço muita segunda opinião, tá bom? Eu peço muito, porque a gente tem casos fáceis, que a gente está ali com total controle da situação, e tem casos que a gente percebe que a gente não está enxergando alguma coisa. Nesse quebra-cabeça, que é tanto o diagnóstico quanto o tratamento, alguma coisa está faltando e às vezes a gente não está conseguindo enxergar. E a segunda opinião de um profissional que não conhece, talvez ele enxergue. Eu peço essa segunda opinião, às vezes, no grupo de colegas. Então, a maioria dos médicos tem grupos. Eu tenho alguns grupos de oftalmologistas, onde a gente discute casos complexos. Então, a gente leva para esse grupo algum caso para dar uma sugestão, uma opinião, o que achou, né? Tá fazendo isso, não tá funcionando, o que acha que pode acrescentar, pô, já tô usando isso aqui, que isso aqui não funcionou tão bem, normalmente tem um bom resultado, não tolerou. Então, olha que bacana. Então, às vezes o paciente nem sabe que eu pedi uma segunda opinião, mas a gente discute esses casos para trazer para o paciente o melhor para ele, com sua peculiaridade, e às vezes a gente faz um ajustezinho de conduta e tá tudo bem. Então é muito importante para o profissional também não saber que ele tem um limite do conhecimento e que o olhar dele vai até um determinado alcance que talvez um outro colega consiga enxergar outras possibilidades, tá? Então não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma pedir uma segunda opinião.
Você pode continuar seguindo o seu paciente e pedir uma segunda opinião. Como também você pode simplesmente, se você percebe que o paciente está evoluindo para outro tipo de adoecimento, que não está mais dentro da sua possibilidade do que você sabe lidar, do que você tem controle, você saber encaminhar para outro especialista. Paciente com glaucoma normalmente é um paciente de mais idade, ele tem outras doenças sistêmicas, então normalmente ele é pelo menos hipertenso, às vezes diabético, e ele evolui com muita facilidade para degeneração macular relacionada à idade, e às vezes precisa de um retinólogo no meio desse processo. Vai que é um paciente que desenvolveu glaucoma porque ele teve um uveíte, então é secundário ao uveíte, e ele reativa essa uveíte. Às vezes eu preciso encaminhar para o profissional que trate o uveíte melhor do que eu. Tem uveíte que eu sei tratar e tem outros que eu falo, poxa, isso aqui já, o negócio já tá mais complicado. Poxa, olha, eu quero muito que você faça uma avaliação com um colega. Normalmente, quem pede segunda opinião já encaminha para alguém que sabe que vai ter um olhar para somar. Não é para competir, é para somar e trazer o quê? O melhor para o paciente. Qual o objetivo final? Oferecer o melhor para o paciente. É esse o objetivo final. Se eu percebo que eu não tô mais dando o melhor, que eu tá faltando alguma coisa, a gente encaminha para outro profissional. A gente pode botar o paciente para outro médico também quando alguma coisa se quebra no relacionamento. Quando a gente percebe que a nossa linguagem não está conseguindo atingir o paciente. Poxa, eu não estou conseguindo, não está aderindo ao tratamento. Não é melhor você procurar um outro profissional? Talvez com ele você consiga ter uma melhor adesão. Então, às vezes, a gente precisa ser claro com as pessoas para que elas tenham um resultado melhor. Senão, a gente acaba enganando. Então, não é para enrolar o paciente ou para deter e o paciente é seu. Não, o paciente não é meu, né? Eu tô ali para cuidar dele, dando o meu melhor e tentando oferecer esse olhar. Então, também é muito importante o profissional saber encaminhar, né? Se o paciente meu tem catarata e eu não opero, encaminha para quem opera. Tem problema de retina, eu não sei examinar a retina, encaminha. Ah, tem um exame que eu preciso que faça e não faz na minha clínica, encaminha para quem faz. Então, a gente precisa também, soltar, né? Tem que soltar, é importante soltar. E você que tá com seu médico, você também não precisa achar que você tá traindo a pessoa. Eu percebo muito isso e eu falo muitas vezes com colegas meus. Imagine só, gente, eu sou médica, tenho colegas médicos, né? Óbvio, maravilhosos, excelentes profissionais, mas eu tenho que escolher um, porque não dá para ter 10 médicos, né? Então eu vou ter que escolher um cardiologista, eu vou precisar escolher um endócrino, eu vou precisar, e às vezes em algum momento ali, eu também posso querer, em algum momento eu não me sentir segura mesmo com o meu colega, eu não tô traindo ele porque eu tô procurando outro profissional, não tem isso, tá? Então imagine para vocês, não tem isso. Em algum momento se sentiu inseguro, né? Eu já venho acompanhando muito tempo e falo, poxa, queria um outro olhar de outra pessoa, soube que fulano é bem, né? Tá bem conceituado, vou ver, bora ver. Às vezes você se identifica mais, gosta mais das condutas, das rotinas e tá tudo bem, tá? Outra coisa, então, existem várias possibilidades da gente procurar uma segunda opinião e ela é muito válida e ela é muito importante. Agora eu vou alguns cuidados que a gente precisa ter com relação a uma segunda opinião. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Segunda opinião para um oftalmo, não. Olha, isso é muito... Gente, o pessoal da agência Gropius é quem faz toda a minha arte, que estão lindíssimas. Se vocês quiserem, é com eles que cuidam dessa parte minha. Gabi tá inspiradíssima, gente, que eu tô apaixonada pelas artes de tudo. Daqui a pouquinho tem curso aulão. Por favor, gente, aulão, Desvendando Glaucoma. Acho que vai ser ótimo. Quem não se inscreveu ainda, quando acabar aqui a live, que vai ser curtinha. Daqui a pouco eu já tô encerrando. Ainda vai ser 19 horas. A aulão vai ser pelo YouTube, mas precisa se cadastrar, porque é grupo fechado, tá bom? Eu espero vocês lá, vai ser um bate-papo incrível. Boa noite, boa noite. Mira, daqui a pouco a gente se vê, né? Já me confirmou que vai estar no aulão. Vamos ver o que é uma me disse aqui. Uso colírio a cada 3 meses, oftalmologista faz revisão, pressão sempre normal. Mas minha visão tá piorando. De conversar, né? Conversa com ele. E essa questão da piora. Se não tá identificando por que tá piorando, procura outro profissional. Segunda opinião, talvez no rol ali de possibilidade não tá conseguindo enxergar por que mesmo o tratamento estando teoricamente bom, ou seja, a pressão tá boa, lembrar que não é só pressão, a visão continua ladeira abaixo, então talvez tenha alguma coisa aí que tá fora do
rol do que ele tá conseguindo enxergar de possibilidades para você. Pressão tá alatando próstata, ótimo, maravilha. Dona Marlene aí. Latanoprosta é uma droga excelente, ela é bem potente, tem uma boa tolerância, tem uns efeitos colaterais, como todas, né? Mas é uma substância que eu gosto muito, ela tem uma facilidade de uso, né? Porque só usa uma vezinha ao dia, normalmente de noite, então é uma substância que eu adoro. Dentro da classe do que a gente chama de análogos de prostaglandinas, pra mim, a que tem menor efeito colateral. Oi, Amanda. Não foi jornal, não, adoro. É muito importante, gente, numa live, vocês compartilharem experiências de vocês, porque à medida que vocês contam uma história, é assim que eu posso te ajudar e ajudo tantas outras pessoas. Às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar aqui uma dúvida, uma queixa. E às vezes na sua dúvida ou na sua história, a gente consegue falar para muitas pessoas que também queriam estar ouvindo aquilo, tá bom? Então, não foi um jornal. Foi incrível o seu depoimento, né? Espero você daqui a pouquinho, né, Amanda? Acho que pode te ajudar, você vem lutando aí com glaucoma. Na live passada ela compartilhou a história dela aqui, já fez transplante de córnea, tubo, enfim, tá recheada. Não deve aguentar mais ver o oftalmologista. Acho que ela tá fugindo de segunda opinião, né? Alguns cuidados, uma coisa importante com relação à segunda opinião, às vezes eu já recebi um paciente, na verdade, ele não veio nem pra mim, né? Mandou um áudio pra clínica e tal, de que estava revoltado com não sei quemzinho, que ele tinha sido avaliado e não tinha passado nada para ele, mesmo sabendo que a pressão estava tanto, ou seja, questionando o tratamento proposto, a conduta adotada. Olha só, vamos pensar a gente tem várias formas de chegar a Roma. Existem muitos caminhos para a gente chegar a Roma. Então, vou dar um exemplo. Minha Roma é Camaçari, então eu saio daqui para Camaçari todos os dias. Então eu saio de Salvador para Camaçari. Para eu chegar em Camaçari, que é o meu destino, é onde eu quero ir, existem muitas rotas. Eu posso ir pela orla, posso ir todo pela orla. Eu posso pegar paralela. Da paralela eu posso seguir pela linha verde e pegar parafuso. Eu posso virar para o aeroporto. Eu posso pela BR-324. Na BR eu posso entrar pelo CIA e depois pegar parafuso. Eu posso seguir até quase Simões Filho e entrar por Simões Filho, tá bom? Eu posso pegar dentro da via de Simões Filhos, a gente tem algumas opções para entrar para Camaçari. Então, olha quantas possibilidades eu tenho para chegar a Camaçari. Tem caminhos que são mais curtos, porém às vezes eles não são tão agradáveis. Então, às vezes eu escolho um caminho mais distante, mas eu gosto de ver o mar, por exemplo. Então, eu posso demorar um pouquinho mais, mas é uma viagem que para mim fica mais agradável. E ok, eu posso demorar um pouquinho mais, mas eu gosto mais. Tem outra que é agradável e rápida. Eu gosto desse caminho, flui para mim. Tem outro que é bem mais rápido, mas ela é mais arriscada, ela é mais perigosa. E talvez eu chegue com algum problema no carro, talvez eu fure um pneu, talvez eu seja interceptada. Todos os caminhos levam a Camaçari. Não existe um caminho certo ou errado. É só um caminho. Se você encontrar, se eu pego aqui, tem muitos profissionais que atendem Camaçari, por exemplo, que moram em Salvador. Se eu conversar com 10 colegas médicos que saem do mesmo bairro que eu, você pode ter certeza que cada um prefere um trajeto. Tem trajetos que eles não conhecem, nunca testaram. Tem gente que só conhece um caminho e não conhece as outras possibilidades. Fala, não, eu vou nessa. Eu falei, mas você já testou a outra? Ah, não, essa aqui é essa aqui. Só existe essa. E tem outros que já testaram todos os caminhos e foram escolhendo essas opções de caminhos para levar até Camaçari. Então, é muita arrogância a gente achar que só existe um caminho para chegar em Camaçari. Ninguém pode determinar que para chegar em Camaçari você tem que necessariamente pegar a BR-324, entrar no CIA, pegar parafuso e chegar em Camaçari. Cada pessoa vai se identificar com um caminho, por vários motivos. E cada profissional vai entender esse percurso e vai se sentir seguro para te levar até Camaçari de um jeito. Eu me sinto mais segura de levar alguém para Camaçari, então você vai comigo para Camaçari, o seu destino é Camaçari. Eu conheço vários caminhos para chegar até Camaçari, mas eu acho que é mais seguro, a gente chega mais rápido
Eu vou ter menos intempéries no caminho, então tenho menos risco de pegar um congestionamento, de ter acidente nessa via. Por essa via, eu acho ela mais agradável, mesmo que talvez eu demore um pouquinho mais, eu escolhi essa via. Quanto mais vias eu conheço, mais eu te levo para esse destino que é Camaçari com segurança. Conseguiram entender? Não existe um único caminho certo. Existem várias opções da gente chegar até Camaçari. Cada profissional vai ter uma escolha. Se você for para 10 top especialistas em glaucoma, os melhores do mundo, 10, ok? Eles têm um arsenal terapêutico que todos conhecemos. Então, a gente tem ali um leque de possibilidades. Uma caixa de ferramentas. Medicamento, laser, vários tipos de laser, possibilidades cirúrgicas. Cada um deles domina um pouco mais alguma dessas estratégias. E, naturalmente, o que eu domino mais é o que eu vou gostar mais de oferecer. Então, se você for para 10 especialistas, os top 10 mundiais, cada um você vai sair com talvez 10 condutas diferentes. Qual que tá certa? Não existe a que tá certa. Existe a que vai funcionar para você. Os melhores profissionais são aqueles que acertam mais, que conseguem ter um melhor olhar sobre você e que automaticamente vai chegar nesse resultado. O que é um resultado muito bom no paciente com glaucoma? É controlar a doença, ou seja, não deixar nenhum dos parâmetros mudar, ou seja, seu campo de visão permanecer intacto e normal, seu aspecto do nervo óptico não se alterar, sua pressão intraocular está controlada e principalmente a sua visão estar estável. Não está havendo perda progressiva da visão. Então tá dando certo, ok? Esse médico que consegue te enxergar melhor e te oferecer isso independente da ferramenta que ele utilizou, ele é muito bom. Você vai ter que achar um médico que te entenda melhor e que consiga oferecer para você, dentro do que ele tem de arsenal e dentro do que você pode utilizar de arsenal. A gente precisa personalizar para quem eu tô na frente. É diferente se eu atendo no SUS, é diferente se eu atendo um convênio, é diferente se eu atendo só particular, é diferente em, às vezes, oferecer algumas coisas. Mas eu tenho que informar para o paciente, às vezes, numa cirurgia, por exemplo, que são procedimentos mais caros, eu tenho cirurgias que não são cobertas pelo plano de saúde. O paciente está ali, ele é plano, eu tenho que dar essa opção para ele, mas às vezes não é possível, não é viável para ele. Ok. Mas se eu tenho esse conhecimento, eu ofereço isso para o paciente. Então, cabe a gente oferecer, tá bom? Então, não é o certo ou o errado, é um caminho que a gente precisa se identificar com aquele profissional, com a linha, a maneira como ele pensa, a maneira como ele enxerga, o que ele domina, ele vai dominar algumas ferramentas. Então, tem medicações que eu gosto mais, que eu me sinto segura, porque eu já conheço o efeito colateral dela, eu sei o quanto que na minha mão ela baixa, eu sei qual é o perfil do paciente que vai bem com aquela droga, mas se eu conversar com outros colegas, eles têm outras preferências. Assim é para lágrima artificial, uma coisa mais simples, um lubrificante. Não existe o melhor lubrificante, existe o lubrificante que eu testei, que eu gostei, que o meu paciente volta, que ele gostou, que ele percebeu que ele teve resultado, né? Eu faço essa parte de medicina ortomolecular, integrativa, com esse olhar, oferecer outras coisas, outras alternativas. Eu gosto de uma coisa mais natural, eu gosto de menos medicação, eu gosto de incentivar as pessoas a se movimentarem, a tomarem as rédeas da sua própria vida. Eita, já tá em 30 minutinhos. Da própria vida e tal. Então, eu tenho outras ferramentas que eu posso oferecer dentro do que meu paciente pode e dentro do meu conhecimento. Tem gente que pode oferecer mais, outras ferramentas que domina. A gente oferece o que a gente domina. Qual a melhor técnica? A que eu domino. Pode ter uma técnica nova que se eu não domino, não vai funcionar na minha mão. Eu vou oferecer o quê? A que eu domino. Vocês precisam identificar e escolher o profissional que vai seguir vocês, né? Vão junto com alguém. Isso vale para qualquer coisa que você escolha. Você vai escolher uma academia, você precisa confiar no profissional que vai te guiar ali, porque senão você pode ter um acidente, né? Você vai escolher um dentista, você precisa confiar. Te propôs um aparelho dentário, você precisa confiar, senão pode atrapalhar todo. Para você escolher um otorrino, precisa confiar. Você vai fazer uma cirurgia plástica, você precisa confiar. Segunda opinião não é a opinião do melhor preço.
Isso é muito importante também. Às vezes eu percebo que a pessoa não está atrás de uma segunda opinião, está atrás de um tratamento mais barato. O barato pode sair caro, então cuidado com a segunda opinião nesse sentido. Então não é escolher ouvir o que você quer, é escolher um profissional que consiga te enxergar melhor. Nem sempre vocês como leigos vai ser fácil. Quando eu tô na posição de paciente, cada pessoa se comporta de um jeito quando vira paciente, certo? Quando vira paciente. Mas a gente precisa fazer uma escolha. E o que é importante dessa escolha? Seguir. Se não deu certo, migra. O que não pode, em hipótese alguma. Você sai com a conduta X do profissional João, você sai com a conduta Y do profissional Vitor, e você, da sua conta e risco, fala, não, eu vou usar esse colírio desse e vou fazer isso aqui desse aqui. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo e você não vai saber o que foi que não deu certo. Tá bom? Confiar e seguir a orientação. Confia e segue. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui da minha vida, que foi com meu pai. Meu pai, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que meu pai infartou no passado, já fez 2 procedimentos cirúrgicos. Na hora do primeiro procedimento cirúrgico, ele estava numa emergência. Ele não podia escolher. Quem salvasse a vida dele ali e pedir a Deus para iluminar aquela pessoa de fazer o melhor que pudesse para salvar a vida de meu pai. Eu não tinha escolha. É o que estava ali. Eu escolhi o hospital que ele estaria. Mas o profissional que ia operá-lo, não foi uma escolha. Ok? Não tinha essa possibilidade de escolher, não tinha nem tempo para poder escolher. Então era a equipe que estava de plantão da hemodinâmica para poder fazer. Foi super bem sucedido, graças a Deus mesmo, botou anjos na nossa vida. Num segundo momento, ele precisou fazer uma cirurgia nova. Essa cirurgia já não era emergência, era uma cirurgia letiva, né? Então a gente ia se programar para fazer uma cirurgia. Como eu me comporto? Ele tinha um cardiologista. Eu não sou cardiologista, eu não sou cirurgiã, não entendo nada de coração do ponto de vista cirúrgico, nada, zero, certo? Não vou dar pitaco em conduta cirúrgica. Imagine se eu como médica não vou dar pitaco na conduta do cirurgião e agora do limpador de carro ao deputado, ao jornalista que quer dar opinião e tratamento das pessoas. Loucura, loucura, loucura. Ah, bora aqui. Então não sou eu que vou dar pitaco, eu não estudei para isso. A pessoa passou 6 anos na faculdade, mais 3 anos de cirurgia geral, mais 6 anos de especialização, mas não sei, 20 anos estudando para fazer aquele negócio. Aí eu que sou oftalmologista vou dizer que ele tem que botar a válvula com tal ponto, que ele tem que usar tal material. Gente, não sou eu que tenho que dizer, não. Escolha o profissional, eu não quero saber. Escolhi quem? Escolhi o profissional. É cirúrgico, é cirúrgico. Quem é fulano, bora lá. Gostei do fulano, gostei do fulano. Pronto, é o fulano. O que ele disser, a gente vai seguir aqui até o fim. Se em algum momento desse segmento falar, pô, não tô sentindo aqui firmeza, tem alguma coisa, aí sim eu vou pedir uma segunda opinião e vou escolher um ou outro. Agora, metade de um, metade de outro, aí, não dá certo. Não funciona. Então, segunda opinião não é pra você ficar fazendo uma mistureba e decidir da sua conta o que você vai fazer, não. Tá bom? Escolhe bem, escolhe uma vez só, escolhe e segue. Senão, sai muito mais caro pra você. Às vezes é melhor já escolher o profissional que você sabe que a opinião dele você vai seguir, do que economizar R$50 para ouvir o da esquina, chega lá, não gosta, gasta com remédio, gasta com conduta, não dá certo e depois paga o dobro no outro, certo? Então, segunda opinião é interessante, é importante, mas vocês muito cuidado na hora de escolher, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui pra gente encerrar, pra me preparar pra o aula. Tô tão feliz. Ai... Deixa eu ver, a Amandinha deu notícia hoje, ó. Deixa eu ver, tive retorno hoje. Pressão de 13, não sei se é o ideal pra você. Ó, suspendeu um colírio, marcou muito bem. Ó, caminhando. Essa live vai te ajudar. Você vai ver como a gente pode potencializar seus resultados. Você já tem um caso naturalmente desafiador e eu acho que eu posso te ajudar ainda mais. Daílza, um beijo.
viajando, né? Daí operou o olhinho dela, a coisa mais linda. Ok, operou catarata, sucesso. Cirurgia de catarata normalmente dá muito certo se bem indicada. Olha, cirurgia maravilhosa, visão ótima, enxergando. Parabéns, parabéns. Uma coisa importante de quem faz cirurgia de catarata, minha amiga doutora Deise, a gente precisa marcar uma live. Tá em falta, né? Só na live pra gente se encontrar agora, porque ela quer saber de mim mais, me abandonou totalmente. Cirurgia que resolve a visão, com a maior atenção que vocês precisam ter, manter o acompanhamento. Porque normalmente quando a visão fica maravilhosa, a pessoa acha que não precisa mais de acompanhamento, né? Tipo, tô enxergando tudo, não preciso mais voltar para o oftalmologista. As grandes doenças perigosas oftalmológicas são silenciosas. Não dão sinal, não dão sintoma. E aí que mora o perigo. Por isso que o glaucoma é chamado de ladrão silencioso da visão. Ele vem ali, ó, pelas beiradas, devagarzinho, comendo pelas beiradas. E aí, quando o negócio pegou, aí a visão já foi embora e você, o que foi que aconteceu? Né? Batedor de carteira, sabe qual é? Pois é. Gente, eu vou encerrar essa live de hoje um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco tem aulão. Eu acho que vocês ainda conseguem entrar pela bio, se cadastrar. E espero vocês daqui a 20 minutinhos, 19 horas pontualmente. Vai ser transmitido pelo YouTube, mas vai ser grupo fechado. Então, precisa estar inscrito para ter acesso ao aulão, tá bom? Então, aproveitem. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, que eu preparei um material incrível para vocês. Eu acho que vocês vão curtir bastante, vão entender muito de glaucoma. É uma live que ela foi feita especialmente para pessoas leigas, para vocês, pacientes, pessoas que querem entender um pouquinho mais da visão, entender um pouquinho mais de saúde. Eu acho que eu consegui criar um formato que vai ficar fácil de vocês assimilarem as informações, tá bom? Ó, um beijo, ótima quarta-feira. Espero vocês daqui a pouco, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.